Olá! Estamos nós de volta aqui para o nosso canal Cristianismo e Judaísmo Errado. Nosso objetivo hoje, dia 11 de janeiro de 2025, é vamos concluir a lição da revista, que está atrasada aqui, a lição número 10, Promessa da proteção divina. Nós estamos nos últimos subtópicos, promessa e proteção. Nós vamos estudar isso hoje na revista da Escola Bíblica. Também eu quero dizer que amanhã, dia 12, será estudado a lição número 2, tá bem? A lição número 2 na Escola Bíblica em todo o Brasil. Domingo, vários irmãos estarão com seus professores muito bem preparados para considerar a lição número 2 da revista nova, em defesa da fé cristã, que ainda não vamos entrar aqui no nosso canal deste assunto, mas eu estive estudando o assunto que vai ser considerado amanhã. Se você ver o nosso vídeo hoje, vai ser amanhã. Se você ver o nosso vídeo depois da manhã, já passou, Mas o estudo foi muito bom. E ele vai falar sobre essa questão, sobre a fé judaica, que está hoje se aproximando muito do cristianismo. E muitas informações do judaísmo estão atraindo pessoas para aprender o judaísmo. E ele chama a atenção do perigo da vida judaizante. Ele usa esse termo, a vida judaizante, E ele baseia-se no livro de Gálatas, Então eu achei muito bom. Eu não vou entrar profundamente nesse assunto, mas o que eu prestei atenção, e eu quero que você preste atenção até o dia do nosso estudo aqui no nosso canal, é que eu percebi uma leve mudança na estrutura cristã pentecostal em relação aos cristãos judeus, onde ele abre, inclusive bem no final do estudo, ele abre assim uma possibilidade de se compreender que os cristãos judeus não têm a obrigação de se tornar um cristão judeu, cristão romano. Porque nós cristãos do Ocidente, nós vivemos um cristianismo romano, a palavra é romano mesmo, romano, onde abre mão de tudo aquilo que chamam de Torá, o Velho Testamento, ensinou ao longo dos séculos, Então essa mudança é muito importante mesmo. É a primeira vez que a igreja pentecostal passa a reconhecer que cristãos judeus messiânicos, como também chama, eles podem viver uma vida de um judeu sendo cristão. Foi o que eu entendi. Essa mudança aqui é inédita. Ele não consegue criminalizar o fato de um judeu ser um judeu e crer em Cristo. Ele já começa a reconhecer que isso é um padrão do passado, que não era marginalizado. Apenas ele abre aspas, de que nós, cristãos do Ocidente, seguindo a linha romana, não estamos sob a obrigação dos costumes, ele usa a palavra costumes judaicos, que inclui o sábado e a circuncisão. Mas eu não vou entrar aqui em detalhe bem profundo dessas questões. Eu vou deixar para o dia do estudo, tá bem? Não perca, estude amanhã, vá para a escola. E se eu estou errado, comente aqui no nosso canal
Irmão Jorge, eu não vi o que você está dizendo, não. Comente que eu quero ouvir. Tá certo? Quero ouvir sua opinião. Então fica para a próxima vez. Nós vamos continuar agora o nosso estudo sobre proteção, tá certo? Nós estudamos o Salmo 91, a maravilhosa proteção de Deus, tópico 2. E vamos para o tópico 3, promessa e proteção. Espera aí que eu vou pegar aqui a revista anterior. Promessa e proteção. Eu vou abrir aqui a página. Promessa e proteção. Irmão, por mais que já passou o estudo, né? Mas eu acho muito valioso estudar aqui no nosso canal, porque nós vamos aprofundar nesse tema. Tá aqui, tópico promessas e proteção, tá certo? Diz assim: os inimigos serão derrotados. Ao longo da história, muitos inimigos têm se levantado contra os planos de Deus para a sua igreja. Contudo, há uma promessa gloriosa relacionada com a doutrina das últimas coisas, em que todo império, potestade, força que operam para o mal serão aniquilados. O Senhor Jesus colocará todos os inimigos debaixo de seus pés, inclusive o último deles, a morte. Por isso, tudo está sendo preparado para a vitória final do nosso Deus, cumprindo o que o Senhor Jesus disse a respeito da igreja: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tá certo? Então nós vamos considerar esse assunto. Eu vou só dar uma pausa. Pois olha, nós vamos fazer uma leitura aqui de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24 a 26, sobre o final de tudo, tá certo? Revelado pelo apóstolo Paulo. Vamos ler 1 Coríntios 15, 24 a 26, está aqui na Bíblia. Pegue sua Bíblia e diz assim, 24 a 26. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império, toda potestade e força. Ele usa a expressão aniquilado, todo potestade, todo império, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Parece que ele cita aqui o Salmo 110:1, tá? Então, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, né? Ele cita aqui, o último inimigo a ser aniquilado é a morte, tá certo? Muito bem, o que nós podemos falar? Fala sobre o reinado do Messias, o reinado do Messias, né? Do nosso Messias, o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus, ele reinará, e ele fará com que todas as coisas venham, ele vai trazer paz, todas as profecias que o Senhor Jesus não cumpriu no primeiro século. Essa é a razão pelo qual os judeus se queixam de Jesus, porque ele não cumpriu as profecias de Isaías, do reino milenar, da paz, da união, da prosperidade. Então todas aquelas bonanças, maravilhas que o Senhor Jesus havia de fazer quando fosse rei de Israel, que ele não fez mesmo. Aí ele irá fazer, isso aqui é até a razão de chacota, né, dos judeus, chacota de Jesus. Jesus dizia assim: olha, eu não pude cumprir as coisas que Deus falou que tinha que fazer, quando eu voltar, eu vou cumprir, né? Aí o judeu ri, né? Depois que eu morrer, aí sabe lá Deus o que vai acontecer, né? Acontece
que o Senhor Jesus, ele não falou isso por falar. Você conhece a história do Senhor Jesus, antes de morrer, reuniu com os seus discípulos. Ele disse assim, lá em João 14, virei novamente, e vos acolherei a mim, para que onde eu estiver, vós também estejais. Ele tinha segurança da vida após a morte. Ele tinha segurança de que a vida, a Farmin Hadamar morreria. Mas a Farmin Hadamar não é importante. O importante, não é importante e é importante. Mas o mais importante era Adão, o Espírito Adão. Que Jesus se manifestou, que Jesus de fato era. Ele se tornou um Adão, Espírito, né? E sua alma, que foi dada a ele, né, para lhe servir. E ele usou bem a sua alma. Ele trabalhou bem no seu coração. De forma que, é muito interessante isso aqui. Eu já expliquei para você. Embora o espírito, a alma, seja eterno, seja espiritualmente maior, espiritualmente, até materialmente maior, mais forte, ela depende do coração, que está na parte física, a Farmin Hadamar. E Jesus trabalhou no seu coração. Jesus fez do seu coração um servo obediente. Ele pôs todas as leis de Deus, todas as palavras de Deus no seu coração. Ele guardou no seu coração. Por quê? Porque, preste bem atenção, quando você põe dentro do seu coração as palavras de Deus, as leis de Deus, preste bem atenção, você põe no seu coração, então a sua alma será iluminada. E a lei de Deus, as palavras de Deus estavam nas entranhas do coração do Senhor Jesus. Ele vivia tudo que Deus lhe disse, tudo que Deus falou, de uma forma que a sua alma era avivada, sua alma era iluminada, e seu espírito, Adão, estava vivo. Ele até usou o termo, nasceu de novo. Então você quer nascer do seu espírito, quer nascer do seu espírito, quer iluminar a sua alma, estude a palavra de Deus, enche o teu coração com elas, que elas sejam o teu guia, porque ela tem poder para acender a sua alma. Tendo já considerado essa introdução, você vai entender que no momento que a Farmin Hadamar foi ser sacrificado, seu coração aceitou, seu coração doou, seu coração viu a sua morte como a maior expressão do amor que um homem pode dar a Deus, dar a sua vida. O que você espera do Messias? O Messias, eu espero que ele faça isso, aquilo, aquele outro. O Messias não pode ser qualquer homem. O Messias tem que ser um homem que dê a sua vida pelo reino de Deus, dê a sua vida pelo eterno. E é exatamente o que Jesus fez. Deu a sua vida com amor de todo o seu coração. Deu a sua vida assim, a vida do Farmin Hadamar, né? Então sua alma foi a alma de Jesus, Yeshua, foi acolhida, e o espírito de Adão sabia que o Eterno poderia lhe devolver a vida novamente a um novo corpo. A um novo corpo. E assim nada impediria, nada seria obstáculo para o cumprimento das profecias de Deus sobre o Messias, sobre o reino do Messias, um reino vindouro, um reino de paz, um reino... Olha, interessante que acabamos de ler um texto aqui de Coríntios, que Jesus venceu a morte.
Jesus venceu a morte. E esse é o verdadeiro Messias. É o que vence a morte. Que obedece a Deus passando pela morte. E tão forte foi a sua convicção, a sua fé nas promessas de Deus, na sua união com Deus, porque Deus estava diante dele e ele estava diante da presença de Deus, que ao terceiro dia, segundo o registro dos seus seguidores, seus apóstolos, ao terceiro dia ocorreu o milagre da ressurreição. E você conhece a história da ressurreição. Você conhece a história da ressurreição do Senhor Jesus, que é interessante, é rodeado de pormenores muito importantes, né? Cercaram ali. Jesus morreu na sexta-feira às 3 horas. Antes das 6 horas ele foi enterrado. Não deu tempo de preparar o corpo. Vestiram ele, o corpo dele com manto branco, um lençol branco. Levaram para uma sepultura na rocha, que está lá em Jerusalém, a suposto local do seu enterro. Fecharam, porque ia começar o Shabat. E o Shabat para Israel é muito importante, para a Bíblia é importante o Shabat, o descanso. Eu vou falar uma coisa aqui que pouca gente sabe, né? Porque o que eu vou falar sobre a morte? A morte é um Shabat, é um descanso. E, simbolicamente ele foi enterrado véspera do Shabat e esteve morto, literalmente um Shabat corporal, sem vida no seu corpo. E ao final do Shabat, quando terminou o Shabat, no dia seguinte, termina às 6 horas da tarde, as mulheres, né, foram preparar os ungüentos, porque não podia preparar no Shabat. Foram preparar as ervas, tudo para limpar o corpo do Messias, que estava na sepultura. E foram lá, provavelmente terminaram todos os arranjos que tinham para fazer no corpo do Messias, para conservá-lo um pouco mais. Não tinha sido preparado o seu corpo. De uma forma que elas conseguiram chegar lá no domingo, né, de madrugada. As mulheres foram levar as mães. Chegaram lá, ocorreu a ressurreição do Senhor Jesus, né? Conta-se o relato que um anjo apareceu, a pedra se rolou, havia uma luz e o corpo sumiu. E os homens que assistiram todo aquele fenômeno, os soldados romanos, ficaram em êxtase, paralisados na hora da ressurreição do Senhor Jesus. Irmão, eu me lembrei aqui um assunto que eu ensinei aos irmãos. Você vai ver no nosso canal que o apóstolo, que Abraão, né, depois da circuncisão, quando houve o corte na carne, ele recebeu a visita de 3 anjos que eram espíritos e vieram materializados. Eu expliquei para vocês que isso só ocorre depois da circuncisão, quando Abraão senta e come com os anjos. Fica tão real que ele senta lá, oferece um banquete, eles comem, conversam, e os anjos vão para a cidade de Sodoma e Gomorra para destruir, e fica ali um representando o Eterno e fala com Abraão. Preste bem atenção no que eu quero dizer. Na história do Messias, dos evangelhos do Messias, ocorre a presença angélica quando ele se aproxima de Maria para anunciar o nascimento de Jesus, e quando se aproxima de Zacarias para anunciar o nascimento de João, Yohanan, o batizador, o sacerdote batizador. Depois desse momento,
fala-se novamente no aparecimento dos anjos, na ocasião da tentação, depois que ele foi batizado aos 33 anos, aos 30 anos, e na hora da agonia, quando estava orando ali para entregar a sua vida e estava buscando o eterno dentro de si, até que Deus enviou um anjo para fortalecer, e assim ele cumpriu a missão dele e deu a sua morte. Agora, a sua morte foi uma espécie de circuncisão espiritual, onde ele sai da carne, né? Onde a sua carne é cortada, né? Ao derramamento do sangue. E é a partir da ressurreição ocorre a manifestação de anjos, luzes de noite, madrugada, e ele sai dali livre, vamos dizer, circuncidado, não mais da carne, não mais no Afar Min Hadamar, onde ocorre a circuncisão. E o interessante, ao fim do Shabat, o Shabat ele ficou na questão de inércia, paralisado. Ele venceu a morte. E a partir daí, como nós sabemos, ele derramou o Espírito Santo aos seus seguidores, deu ordem para que continue a missão, porque para o futuro estarei voltando e concluirei o trabalho. E o trabalho hoje do Senhor Jesus é esse, a divulgação do Evangelho de Jesus Cristo, a sua ressurreição. E nós acabamos aqui que o trabalho dele ainda não acabou, pois ao longo desses séculos, milhões e bilhões de pessoas vieram conhecer Jesus, vieram amá-lo, vieram servi-lo, deram sua vida por ele, morreram por ele. E até hoje ele está trabalhando. Eu posso dizer para você que este vídeo, como de muitos,